Ok. Todos estão ouvindo direito? Acho que sim, né? Deixa eu só tentar. Tá. Sim, sim. Estamos ouvindo tudo. Perfeito. Só para confirmar. Tudo bem. Bom, muito obrigado pelo convite a todos, né? Angelina, né? É bom ver Lavínia, todo mundo aí que a gente já se conhece de congressos, né? E eventos, e pessoalmente. Bom, me foi convidado para falar sobre farmacogenômica e muito bem no contexto de medicina personalizada, certo? A medicina personalizada, ela envolve muito a questão de você individualizar, customizar, né, a medicina. E muito do que a gente pensa quando pensa em medicina personalizada são em terapias, né? Uso de medicamentos, terapias, etc. Quando a gente fala de uma terapia, de um remédio, nós temos sempre dois aspectos a considerar. O primeiro é a eficácia dele, né? Se ele é eficaz, se ele funciona. E o segundo é a segurança, né? A segurança ela tem de respeito aos efeitos adversos, a se ele põe algum risco. Então é sempre esse balanço entre as duas coisas que se considera. Quando a gente fala de medicina personalizada, a gente pensa logo na eficácia. Ele funciona melhor ou pior em certas pessoas, né? Melhor do que em outras, por exemplo. Mas o que eu vou trazer para vocês é um pouco do outro lado, né? Tem a ver com as reações adversas, certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar com o título da palestra, vai ser a parte de HLA, né? E reações adversas a fármacos, tá bom? As reações adversas a fármacos ou a drogas, né? São reações indesejáveis, né? Que afetam o paciente, além do que se antecipa do ponto de vista terapêutico. A gente costuma classificar essas reações adversas em dois tipos, né? O tipo A gente chama que é a farmacológica, e tem a tipo B, que é a idiosincrática. A tipo A, ela é um aumento da ação do fármaco, né? Ela é dose dependente, o que significa? Se você retirar o fármaco, ela para, né? Ou se você der muito mais fármaco ou menos, ela pode ser mais intensa. Ela é reversível, né? Após a retirada do fármaco. E as tipo B, né, que são as idiosincráticas, elas são um pouco mais... A literatura usa muito o termo bizarro em inglês, né? Elas não podem ser previstas a partir da base farmacológica do medicamento. É uma reação estranha, imprevisível, ela não é dose dependente. Muitas vezes você retira o fármaco quando você detecta, mas ela não para, é como se fosse um gatilho, né? E elas são muitas vezes bem mais sérias do que as tipo A. Felizmente, as do tipo A elas representam 80% das reações conhecidas. 20% é do tipo B. Né? As reações adversas a medicamentos, elas constituem cerca de 5% de admissões em hospitais, né? Isso considerando hospitais que têm um bom registro sobre isso, né? Em pacientes internados, ela ocorre entre 10% a 20% desses pacientes. E a causa de morte de pacientes clínicos é de 1 em 1000, e em pacientes cirúrgicos de 1 em 10.000. E, obviamente, né, são extremamente sérias, podem ser sérias e afetam a qualidade de vida e ameaçam a vida dos pacientes. Vamos falar, então, um pouco da tipo B, tá? Os mecanismos são os mais diversos, é um grupo muito heterogêneo, por ser muito imprevisível. As três grandes causas e mecanismos conhecidos são um mecanismo hepático, envolvido na metabolização dessas drogas, um mecanismo imune, que é muito importante, né, que a gente vai tratar agora quando a gente estiver falando do HLA, que é o carro-chefe do mecanismo imune, e outros fatores genéticos, por exemplo, a hemólise em relação à primaquina nos pacientes que têm GCSPD, né, mutante. Né? Então, são vários. Aí, esse terceiro engloba um grupo adverso, heterogêneo e grande de mecanismos. No que se refere ainda à ADR, né, quando você desenha uma droga, você precisa ter alguns cuidados. Os primeiros dois dizem respeito ao desenho da droga. Você tem que evitar grupos químicos, quando você planeja, né, a droga, que se sabe que são ativos, que são reativos, que se deve ter uma cuidado com ele.
Esses dois segundos aqui, esses dois seguintes, eles dizem respeito a sistemas para detecção, né, in vitro e in vivo, para detecção de possíveis efeitos adversos ou nocividade, ou que comprometam a segurança da droga. Isso aqui é durante o desenho da droga, é antes dela ir para o mercado. Tá? E aqui você ainda tem, durante a fase pré-mercado, né, pré-venda, os testes clínicos em que você tenta detectar possíveis efeitos adversos. Né? Isso é muito fácil quando você na bula, e geralmente eles descrevem isso, né? Na bula, a parte de estudos clínicos, na pesquisa clínica. Depois disso, a droga vai para o mercado, mas você deve continuar acompanhando. Não são raros os casos de drogas que foram vendidas, foram para a farmácia, foram prescritas, e depois de um tempo se detectou que elas eram danosas, que elas tinham um comprometimento da segurança e elas tiveram que ser retiradas do mercado. Tá? E aí você tem que ter um bom acompanhamento, né, dessas drogas, no sentido, após na fase que a gente chama de pós-mercado, né, após a venda, após a liberação dela. Então, isso tem que ser acompanhado. Qualquer reação adversa tem que ser notificada, saber se realmente há um comprometimento da segurança. E, por último, né, o que nos importa, nós temos fatores de risco. Tá certo? Nós temos fatores de risco, basicamente, intrínsecos do indivíduo e muitos genéticos. Eles devem ser muito bem avaliados, tanto na fase pré-mercado como na fase posterior. As DADs mais comuns, que são melhor estudadas, são algumas relacionadas às de base imune, como, por exemplo, aquelas que estão associadas à HLA. Tá? Com a HLA, nós temos uma quantidade grande de tipos de reação adversa citados, como síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidade, que são sérias, síndrome de hipersensibilidade, exantema, glomerulose, e algumas menos não tão graves, como uma urticária, uma asma, que pode ser grave. Então, nós temos uma série, e todas elas têm sido, esses sintomas, esse tipo de reação bem heterogênea, têm sido associados com vários alelos de HLA. Né? HLA é um gene central no sistema imune, é uma molécula que é expressa, né, essa molécula que ela expressa em todas as células nucleadas, classe 2. A função delas basicamente é apresentar antígenos. Tá? Elas pegam antígenos, sejam antígenos próprios, sejam antígenos de patógenos ou externos, e fazem essa apresentação. E aí são uma espécie de ponte entre os dois sistemas de resposta imune, tanto a inata quanto a adaptativa, gerando, regulando meio que essas dois tipos de resposta. Né? Eles estão no cromossomo 6, tem vários genes HLA, não é só uma molécula, são vários tipos. Por exemplo, de classe 1, que tem o A, o B, o C conhecidos. De classe 2 tem o DRB1, tem vários outros genes conhecidos aqui, classe 2, aqui o classe 1. O MHC ocupa mais ou menos 4 milhões de pares de base, tem mais de 200 genes descritos, e uma boa parte deles, né, relacionados ao sistema imune, e muitos são, e todos os HLAs, né? O que ele faz? Apresenta, os de classe 1 pegam o antígeno e apresentam a célula CD8. E os de classe 2, a célula CD4. Geralmente, os de CD4 são nas células apresentadoras de antígenos. Né? Esses genes e essas proteínas, consequentemente, são muito variáveis. Né? Isso aqui é só para você ter uma noção da quantidade de alelos descritos desde de 1970, quando foi bem estudado para transplante, e aí você tem milhares e milhares de alelos descritos para a classe 1 em vermelho ou para a classe 2 em amarelo. E como eles têm muitos alelos, tem um sistema complexo de nomenclatura, geralmente vem o HLA, o nome do gene, aí você tem o primeiro campo, que é a gente chama de supertipo, né? Então você vai ver o nome dos alelos. HLA 02, 2.01, né? Esse é o nome dele. Só que esses dois campos iniciais aqui se referem são suficientes para descrever a sequência proteica. Os outros são polimorfismos fora da região codificante ou polimorfismos sinônimos que não trocam um aminoácido. Bom, os genes HLA são extensivamente estudados, eles são muito importantes em transplante e em diversas outras situações, tem uma importância clínica enorme, e nós temos hoje centenas e centenas, milhares
talvez centenas de milhares de artigos descrevendo a frequência em várias populações. Então, se você quiser ter acesso a essas frequências, é muito difícil você, cada pessoa no mundo tem que fazer uma revisão sistemática, uma revisão extensa. E, para isso, já faz algum tempo, nós temos, para manejo desses dados, a criação de bancos de dados públicos, né? Isso não é diferente do HLA. Nós temos o maior banco de dados público, o Allele Frequency Net Database. Ele está na Universidade de Liverpool agora, desde 2013, né, 2012, por aí, um pouquinho antes, talvez. E ele armazena dados que ele faz a curadoria, que ele coleta a literatura. Então, qualquer artigo é colocado aqui os dados, e você tem frequências de HLA em várias populações do mundo, de GeneSkir, que é outro gene de resposta muito importante, em várias regiões do mundo, de outros polimorfismos, como em citocinas, de várias regiões da população do mundo. E aqui nós temos dados de GeneSkir associados com doença e dados de HLA associados com reações adversas. Né? Quando eu cliquei nessa abinha, né, fiz o print screen, você tem, atualmente, nesse banco de dados, 318 alelos estudados para associação com reações adversas, para 48 drogas, e com 1.945 registros de associação e com 120 papers curados, né, guardados. Quando você entra aqui, você vem para cá e você pode, então, escolher o gene, escolher o alelo, escolher o tipo de droga, escolher o tipo de reação, filtrar, e aí você vai ter esse tipo de resposta aqui. Então, é um banco de dados muito importante, muito interessante, porque você tem já tudo pronto para fazer um estudo e comparar com seus resultados. Tem uma importância clínica muito grande para orientar o médico nesse sentido. Já tem vários estudos, esse aqui é o primeiro, de 2003, quando o banco foi criado, e agora tem vários estudos, vários papers dissecando, falando, né, sobre o HLA e as reações adversas. Tá? Alguns deles eu estou como autor, porque eu fiquei um tempo lá para a gente trabalhar no desenvolvimento do Allele Frequency. E o que esse banco de dados nos mostra? Primeiro, nós temos associações consistentes com 22 medicamentos. Né? A maioria deles é antiepilético, e são os antiepiléticos e os anti-inflamatórios. Tá certo? Nós temos outros como antirretrovirais, anticancerígenos, antibióticos, antipsicóticos, né? O alopurinol e assim sucessivamente. Tá? Então, são 22 medicamentos que já têm uma associação consistente, reproduzida em vários estudos, com alelos de HLA. Aqui a lista deles, tá certo? A carbamazepina, né? E vários outros. E a carbamazepina é um antiepilético, né? Antiepilético, ou seja, os 4 primeiros, dos 4 mais frequentes, né? Esse aqui é o número de alelos em que ele o número de estudos em que ele foi descrito, né? E a maioria é com antiepilético. Então, um das principais destaques é a associação de HLA com reações adversas a antiepiléticos, e tem um antirretroviral aqui, que é a nevirapina. Essas 22 associações, elas dizem respeito a 49 alelos. Tá? Você tem mais ou menos metade delas, essas 3 aqui, né, com HLA de classe 1, e outra metade delas com HLA de classe 2. Né? Então, não há uma preferência pelo tipo de HLA. As mais frequentes são com DRB1 e com HLA-B. Os alelos mais associados, aqui é o número de drogas de reações adversas que cada alelo está associado, que são os alelos todos, e aí você tem os principais 1502 e o 5801. E o 1502 está associado basicamente com antiepiléticos, e o 5801 com antiepiléticos, o outro aí com antirretroviral. Então, são os 2 principais alelos mais que se destacam aqui nesse momento. Tá?
Olhando esses dois alelos, olha o que a gente encontra. Né? Isso aqui você pode conseguir isso pelo Olhaniflix também, basta você clicar naquela bolinha ali que tem um mundo, e aí ele dá esses gráficos para vocês sobre a frequência de cada alelo ali no mundo todo, em várias populações do mundo, são centenas de populações descritas já, e você vê que o 1502, ele é um alelo típico de asiático, basicamente chinês, Tailândia, Vietnã, Taiwan, né? Então você vê que ele fica, o verde é o mais comum, né? É o mais frequente, e o azul escurinho, então você vê que ele está muito frequente aqui. Esse verde, esse azul escuro aqui, são de populações de registro de doadores de medula de origem chinesa, né? São chineses nos Estados Unidos, são taiwaneses nos Estados Unidos, etc. Né? Aqui esse escurinho também é na Alemanha. Então, você vê que, basicamente, a população de ascendência asiática tem o 1502 com maior frequência. Quando eu olho para o 5801, que é aquele segundo alelo mais frequente, né? Você vê que ele também está bem tem uma tendência a ser mais frequente aqui, né? na asiática. E isso nos levantou algumas perguntas, a gente publicou também alguma coisa sobre isso, e as nossas principais foram esses. Eu peguei todos aqueles 49 alelos que predispunham a algum tipo de reação adversa, e a gente de cara já percebeu que eles são muito, em média, a frequência deles é maior em asiáticos do que em não asiáticos, em africanos e europeus. Quando eu olho todos os alelos HLA, tem essa tendênciazinha aqui, mas ele é bem menor. Né? Quando eu olho para o HLA-B, a mesma coisa. Né? Você vê todos os alelos e os alelos predisponentes a alguma reação adversa à droga. Então, o que se desenha aí é, por alguma razão que a gente não conhece muito bem, né, esses alelos, eles têm uma frequência maior em asiáticos. Talvez seleção natural, talvez eles sejam bons para alguma coisa e ruins para medicamentos, né? Tem tido uma vantagem na Ásia, isso a gente ainda tem a serem investigados. Mas, de cara, você já começa a perceber essa tendência étnica a reações adversas e serem mais frequentes em asiáticos e entender como o HLA está por trás disso. Tá? E, para terminar, né, agradecimento, o Derek Middleton, ele é o criador, né, o idealizador do FND. Né? Eu queria agradecer ao Ciência Sem Fronteiras. O meu último pós-doc foi lá em Liverpool com eles. Né? A gente trabalhou com esse banco de dados, com a parte de bioinformática. Universidade Federal do Pará, né? Quem não conhece, né? Isso é de cima, na beira do rio. O Gurpet, né? Que trabalhou com a parte especificamente desse banco de dados de reação adversa a drogas. Universidade de Liverpool, um pedacinho dela. E o Andrew Jones, o professor titular de Liverpool, onde agora o FND, né, o Olhaniflix, está sediado. O Derek já está indo para a portadoria dele, um irlandês muito simpático, e o Andy, também um inglês muito gente boa. E o Gurpet, ascendência indiana, né, então era muito legal lá o laboratório. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à disposição e agradeço a toda a atenção e espero que tenha trazido alguma coisa interessante para vocês. Obrigada pela excelente palestra, realmente muito interessante. A gente tem algumas perguntas. Uma delas o senhor acha que a farmacogenômica pode contribuir de alguma forma no desenvolvimento de fármacos para o tratamento do COVID ou até para vacinas, alguma coisa nessa área? Para a COVID, sim. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu trazia alguns dados de COVID ou se eu usava esses dados aí, mas eu penso, com relação ao COVID, a ideia de medicina personalizada, primeiro, o que não se tem feito, ninguém tem estudado genes relacionados com metabolização de drogas e as terapias têm sido utilizadas. Por exemplo, você sabe que cloroquina e que outras drogas passam pelo fígado e que tem já estudos de associação dos lentos destas drogas. Então, os estudos, eles são incipientes, eles não foram desenhados pensando na genética
e talvez isso seja parte corresponda com um problema, né, que a gente tem de informação no que se refere ao efeito, se essas drogas são realmente efetivas ou não, essa grande polêmica, né, que também foi um pouco gerada pela parte usada politicamente e tal, mas isso atrapalhou muito, né, mas realmente se eu tivesse que hoje pensar em terapia, eu pensaria em estudos bem desenhados com essas drogas terapêuticas e com a acoplada parte genética, para a gente entender isso. Com relação à vacina, sim, HLA é essencial, né? Depois que você cria a vacina, você tem que jogar em bancos de dados como este para você ver em sílico, né, qual é a afinidade dos alelos HLA e qual a frequência deles na população, para saber se aquela vacina é boa só com uns alelos específicos ou não, tá? Mas, além disso, os dados de predisposição genética, a genética que modula a resposta do indivíduo ao Covid, a grave ou não, ela é muito importante de ser entendida, porque se a vacina aparecer fase 3, você vai precisar de quem vai tomar a vacina primeiro, né? Então você não pode em um dia distribuir 7 bilhões ou 8 bilhões de vacinas no mundo todo. Então você tem que dar prioridade. E se a gente entender qual é o background, a gente vai identificar os vulneráveis genéticos e não aqueles vulneráveis fenotípicos, que dizem que é o mais idoso, é o hipertenso, mas a gente tem o hipertenso que morreu de Covid e o hipertenso que não morreu, a gente tem o que não é hipertenso que morreu do mesmo jeito, né? Então a gente precisa entender muito a parte genética e a gente está numa corrida até a liberação da vacina, para a gente poder determinar parâmetros até mesmo que ajudem na distribuição de vacinas. Então, isso é essencial. Eu acho que a professora Rita vai falar bastante disso. Ela está à frente de programas belíssimos na sequência. Já faço propaganda dela aí. E a gente pode... eu acho que a genética tem muito a contribuir de forma personalizada a coisas como vacina, terapias e etc. Assim.